Nós entrevistamos hoje aqui no nosso estúdio o secretário de Planejamento do Governo do Estado do Piauí, o Washington Bonfim. O Washington, professor da Universidade Federal do Piauí, muito experiente na área de planejamento, onde fez parte de governos municipais aqui na nossa capital, em Teresina. Também esteve atuando fora do Brasil, institutos ligados, fora do Piauí, institutos ligados à educação, e volta para o jogo, volta para a cena do que é a gestão pública e com uma responsabilidade enorme. Atualmente, o secretário de Planejamento, além de fazer o que já é esperado da sua pasta, que é planejar as ações do governo, ele faz, como eu mencionei ainda há pouco, um alinhamento de planetas com um plano de voo com todas as promessas de campanha que são, na verdade, verticais importantes, pilares importantes do governo do estado do Piauí. E são muitos. Alguns que a gente já conhece, que foram elencados em pesquisas, que eu escuto falar, por exemplo, desde que eu comecei a ser jornalista, e outros que são absolutamente novos, como sustentabilidade, como tecnologia, e que prometem tirar o estado do Piauí não só da página de atraso, mas também nos colocar como competitivos em termos de Brasil e com collabs que estão sendo costuradas fora do Brasil. Então, muito a falar sobre isso hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. Escrita assim é difícil. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, né? É um tempo dedicado. Eu acho que antes de se dedicar a um planejamento dessa envergadura, com esse propósito, deve ter um planejamento pessoal também para dar conta. A gente tem acompanhado os passos largos, arriscados, corajosos, óbvios, notáveis do governo do estado em relação a muitas gerações. Agora, sem um planejamento, secretário, realmente não se vai a lugar nenhum, e a sua missão é árdua, é difícil e é absolutamente relevante. Então, antes de mais nada, bem-vindo ao Falando Nisso. Sou eu quem agradece a oportunidade, né, de estar aqui fazendo essa conversa sobre o planejamento do estado. Assim, acho que, primeiro de tudo, a gente tem um governador que tem, assim, capacidades extraordinárias, né? Não só do ponto de vista da inteligência pessoal dele, que isso a gente dá de barato, né? Mas especialmente nessa capacidade de olhar, né, para as questões que são caras à vivência, as condições socioeconômicas da nossa população, e ao mesmo tempo, né, quer dizer, brigar pessoalmente, num bom sentido, né, pelas pautas do futuro. Acho que ele, mais do que ninguém, né, na sua capacidade de liderança, enxerga a oportunidade que o Piauí tem, não só por conta das questões, vamos dizer, questões políticas internas, por exemplo, o alinhamento com o governo federal e o fato do Estado ter tido um desempenho muito relevante do ponto de vista da eleição, né, proporcionalmente do ponto de vista da eleição do presidente Lula, mas essa questão de que, no contexto das mudanças, né, que há no mundo, especialmente a questão tecnológica e a climática, que tem a ver com o meio ambiente, o Piauí efetivamente tem uma oportunidade que certamente não teve para trás. Quer dizer, nós não tivemos petróleo, mas a gente tem sol, tem água e tem o esforço que está sendo feito nesse exato momento, né, de atração de empresários, inclusive internacionais, na área do hidrogênio verde, porque esse é o futuro, né, dos combustíveis, o futuro que vai da energia que vai alimentar o mundo, porque esse fim, quer dizer, nós estamos muito próximos do fim do ciclo do petróleo, né? E essa mudança já está se dando, e ele tem tido a capacidade de liderar isso de uma maneira muito enérgica, né? Quais são os pilares desse governo que você tem mapeado, secretário? Primeiro, antes de mais nada, dizer assim que eu acho que lhe sobra competência para poder fazer isso. Eita. A gente coloca como um desafio, porque eu acho que quanto mais se é comprometido, mais desafiador é. E você já é conhecido por entregar muito do ponto de vista executivo. E aí, quando a gente pensa as promessas de campanha, mas o governador está indo além dessas promessas. Como que se organiza um planejamento
para ser relevante sobre todos os aspectos? Como é que você tem construído isso? O que você tem levado em conta na hora de fazer esse plano de voo? Eu acho que assim, tem duas coisas que eu diria básicas. Primeiro, novamente, a liderança do governador Rafael é muito clara em relação, né, aos demais colegas, né, do governo, em relação àquilo que eles têm de entregar. Então, só para dar um exemplo, entre meados ali de fevereiro até o início de abril, nós tivemos cerca de 40 reuniões, muitas delas individuais, alinhando com cada uma das áreas de governo as propostas que estavam no plano de governo e que hoje, né, estão no nosso plano de gestão. No geral, são 176 compromissos que foram estabelecidos a partir do plano de governo, que estão sendo transformados, né, em ferramenta de gestão pública. E o discurso do governador é sempre o mesmo. Você pode fazer muita coisa, mas essas promessas aqui, esses compromissos que eu fiz em praça pública, eles são prioridade que são da sua de gestão. Desenvolvimento territorial, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eles vão, assim, o eixo da gestão passa por dois grandes pontos, né? Quer dizer, o primeiro é a questão do desenvolvimento econômico, que se traduz como meta, né, na criação de 80 mil oportunidades de emprego e renda ao longo dos 4 anos de mandato, que se iniciaram no dia 1º de janeiro desse ano. O segundo é a questão da melhoria, né, dos serviços públicos. E aí você tem mudanças relevantes, por exemplo, na área de segurança, você tem mudanças relevantes que estão se iniciando na área de saúde, você tem um aprofundamento, né, das mudanças que já haviam sido, né, gestadas em governos, né, do ministro Wellington Dias e da hoje secretária ex-governadora Regina Souza, em relação à educação. Então, na realidade, quer dizer, é um balanço entre, né, desenvolvimento econômico e esse compromisso básico de melhoria da qualidade de vida das pessoas através de um Estado que, como você disse, entrega melhoria de segurança. Então, agora em junho, vão ser 1.100 novos policiais contratados. A meta é ter 4.000 novos policiais em todo o Estado ao longo dos 4 anos. Na área de saúde, está tendo todo um processo de reorganização, né, da média e alta complexidade, mas especialmente, né, uma experiência inovadora, que o piloto é o município de Piripiri, de telesaúde, para apoiar os municípios na questão de consultas, que é uma questão grave, que faz com que muita gente, né, se desloque dentro do Estado em busca de uma simples consulta. Esse é um compromisso do governo Rafael. E no caso da educação pública, o compromisso de, até 2025, ter todas as escolas de tempo integral, né, com o ensino profissional técnico, ou seja, atualizar, né, a agenda social e, né, implantar uma agenda ainda mais forte no sentido do desenvolvimento econômico. Eu lhe escuto falar e eu tenho uma percepção de que me parece que é primeiro as primeiras coisas, mas não exatamente primeiro, paralelo às primeiras coisas. Essas primeiras coisas e as novas, elas exigem, dentro dessas estratégias, investimentos específicos? Qual a área que tem demandado mais nesse momento? Olha, certamente a área de educação, né, porque ela tem uma complexidade grande, né, é um conjunto, né, grande de escolas e um processo, né, de organização, por exemplo, do ensino profissional tecnológico, né, vocacionado por regiões. Então, a questão do turismo na região de São Raimundo Nonato, na planície litorânea, no litoral do estado, né, a questão do que é pauta do dia, a questão de o ensino tecnológico, fazer com que os nossos alunos saibam, né, o mínimo, o básico de linguagem, né, de programação, sem a qual eles não vão ser bem-sucedidos, né, nas suas vidas profissionais. E aí o foco nas áreas que são mais tradicionais do Estado, né, a questão do agro, pensando a região sul do Estado, dos Cerrados, a questão da agricultura familiar, pensando, né, no todo, especialmente determinadas regiões do semiárido. Então, assim, há uma confluência de raciocínios, né, de muitas políticas que já existiam, que foram consolidadas a partir dos governos, especialmente do governador Wellington Dias, hoje ministro Wellington Dias,
mas com essa visão de aprofundamento, né? Você chamou, eu gosto do nome de algumas verticais. A vertical da tecnologia, a vertical da sustentabilidade e a vertical de olhar para a educação como uma política que estrutura o futuro. Porque se você não tiver mão de obra atualizada, né, para fazer face a essas inovações que estão existindo... E as demandas, né? A gente vai ter dificuldade de assim, avançar no passo que a vida hoje existe, né? Exige, né? É a primeira vez que a gente tem o governador abre para a população participar de como se gasta esse orçamento, né? A primeira vez, tipo assim, recente, pelo menos que se tem memória disso, é a primeira vez que as pessoas vão lá e vão poder participar onde elas querem que esse recurso seja investido. Isso tem funcionado? Como está isso? É um projeto? É um projeto de governo, né? Nós iniciamos... De participação popular, né? Para discutir orçamentos. Na realidade, houve uma inovação lá em 2007, que é a questão do planejamento territorial participativo, ainda muito focado na questão dos conselhos. O que a gente está inovando, na realidade, é saindo um pouco da questão territorial e do plano plurianual, que é uma peça, né, mais geral de planejamento, e trazendo para o orçamento anual. E aí fazendo o piloto aqui em Teresina e em Parnaíba, né, são 50 milhões de reais iniciais, com um foco naquelas pequenas obras que têm a ver com o território em que a pessoa mora, a vila, a comunidade rural, né, quer dizer, a rua que ela mora, e com um conteúdo forte de tecnologia, desde o início do processo. As associações, né, comunitárias se cadastram através de um aplicativo, o Colab. A gente vai olhar, esse processo de cadastramento está terminando no dia 16 de junho. Nós já temos mais de 150 entidades comunitárias registradas nas duas cidades, obviamente que a maior parte é em Teresina, até pelo tamanho da cidade. E lá, em agosto, entre os dias 1º e 18 de agosto, diretamente a população vai poder votar naquelas propostas que a sua associação representativa indicou como prioritárias. Então, é um processo inovador no sentido de que ele tem não só esse conteúdo cívico da participação, estimular a participação direta, um conteúdo mais institucional, porque só as associações que são devidamente registradas é que podem participar, então isso consolida a questão do movimento social de uma maneira institucional. Para não deixar ser partidário, né? Exatamente. Falando. E o terceiro ponto é que não deixa de ser um processo, de alguma forma, de letramento digital, fazer com que, né, as pessoas das comunidades tenham capacidade de intervir diretamente numa escolha de política pública através da palma da sua mão, do WhatsApp, porque vai ter link pelo WhatsApp, ou de ir a um determinado local em que a gente possa fornecer, né, a internet e ir lá votar. Então, assim, tem um conteúdo, né, de aprofundamento da democracia e, mais do que isso, estruturação de uma vida comunitária que, de alguma forma, precisa ser valorizada, porque todo esse movimento, e a gente já fala disso há algum tempo, né? Todo esse movimento do global, né, de olhar para tudo, porque a internet traz, muitas vezes ele esconde aquelas pequenas necessidades do calçamento, da praça, né, do espaço comunitário, onde aquela juventude mora, onde aqueles idosos moram, e isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas e, portanto, na sua estima, no modo como elas se relacionam com o seu lugar. Eu acho muito sofisticado, porque eu acho que é encarar essas necessidades, sob todos os aspectos, necessidades que são aparentemente básicas, mas que são essenciais, e fazer com que as pessoas realmente participem. Eu acho muito primeiro mundo. Primeiro mundo. Tem sido uma experiência interessante, né? Ainda no dia de hoje ainda nem terminamos a primeira fase, que é a fase de cadastramento. A gente já tem muitas lições aprendidas. A gente sabe que a gente precisa, eu já conversei isso com o governador, com a secretária Núbia, que é a secretária das Relações Sociais do Estado,
de que a gente, quer dizer, uma ideia que surgiu até de uma liderança comunitária, de uma escola de formação de líderes comunitários, né? Quer dizer, a gente precisa, enquanto poder público, sem se meter na vida comunitária, Sim. dar apoio para que esses movimentos sociais para que eles se mobilizem, para que eles exatamente. vivenciem e também ouvir outras vozes. Né? E esse ouvir outras vozes é extremamente importante, porque muitas vezes a linguagem da política, do sistema político, é muito filtrada, né? Muito filtrada. E muito inacessível, né? Quer dizer, a gente vive... O que eu acho interessante desse ponto de vista, por isso que eu fiz questão de tratar, é porque é colocar numa outra ordem as coisas. Sim, sabe? Sim, porque sim. acho que a gente tem uma hierarquia de poder que ela é muito danosa, porque ela é muito vertical, ela não horizontaliza as coisas. E você permitir que as pessoas optem como elas querem viver, não do ponto de vista de comunidade, isso é muito interessante, né? E eu acho que a história da Escola de Líderes também é muito interessante, porque a gente está precisando, inclusive, renovar as nossas lideranças. É uma semente, eu discuti com uma das lideranças que trouxe a ideia, eu gosto muito, mas é isso, é você criar, né, a partir de uma experiência como essa, um local de inovação da participação. Por isso que eu digo, por isso que eu digo que eu acho que é mesmo um alinhamento de planeta. Eu vou insistir nessa expressão, porque, veja, o secretário faz um design think, que é ouvir todas as coisas, todas as pessoas sobre todas as coisas. Aí tem o do orçamento popular, aí tem as verticais importantes, né, os pilares importantes do governo, aí tem os bancos e as agências, que a gente ainda nem falou, eu quero saber como é que está esse relacionamento, e se essas agências e esses bancos estão também na mesma página, né? Porque muitas vezes, quando você adianta muito, você tem um processo de convencimento que você termina perdendo tempo e até de busca desse recurso e investimento. A gente já até pode falar sobre isso para eu poder concluir essa análise. Como é que está esse relacionamento com agências e bancos? Olha, ele especialmente com agências internacionais, ele é um relacionamento mais, digamos assim, lento, porque elas são instituições muito consolidadas do ponto de vista das suas regras. Sim. Né? Investir significa muito para eles, né? Assim, tem um processo de aprendizado institucional que o governo, né, foi criando ao longo dos anos. Hoje a gente tem várias negociações em andamento, a gente tem uma negociação com o Banco Interamericano e a Agência, né, de Alimentação de Desenvolvimento Rural, o BID-FIDA, basicamente prestes a assinar um contrato de 118 milhões de dólares para algo que é bem estrutural do ponto de vista da vida rural do Estado, que é a questão de regularização fundiária, regularização ambiental e estímulo à agricultura familiar. Nós temos uma outra operação, teve uma reunião hoje pela manhã sobre isso, né, com o Banco Mundial. Então todos os 12 territórios do Estado vão estar, né, assistidos do ponto de vista técnico e financeiro nesse objetivo, né, de melhorar a questão da estrutura de regularização fundiária no Estado. Isso é fundamental, por exemplo, para a questão de desenvolvimento econômico. Se você não tem a propriedade da sua casa, o papel passado, vamos chamar assim, ou da sua terra, você não tem acesso a crédito, você não tem acesso, né, a bens, digamos assim, institucionais de consumo. E essa questão ambiental, ela hoje é fundamental, inclusive do ponto de vista das relações comerciais, né? Produtos que são ambientalmente sustentáveis, comunidades que conseguem, né, dar o salto, sair de uma agricultura mais tradicional para uma agricultura mais orgânica. De fontes de ESG, né? Exatamente, mais orgânica, quer dizer, elas têm a oportunidade, por exemplo, de acessar outros mercados que valorizam muito mais os seus produtos. Então, desse ponto de vista, né, é uma herança muito bendita, e eu sempre digo isso da secretária que me antecedeu, a secretária Regiane Tavares, do secretário Antônio Neto, que também foi secretário de Planejamento, de construção desse relacionamento, pensando nessa base estrutural do Estado, que nós somos ainda um Estado muito rural
e com uma população, Sim, né, que vive, né, da agricultura familiar bastante importante no contexto da população geral do Estado. Tem uma outra operação ligada à questão do turismo sustentável, São Raimundo Nonato e o litoral do Estado. São hoje destinos, especialmente São Raimundo Nonato está se tornando, né, um destino com potencial internacional muito grande. Já era de turismo científico, né? Mas isso está se consolidando no seguinte sentido. Você já tem voos regulares para lá, né? Está chegando o investimento em infraestrutura hoteleira que padrão precisa AA, demais. e com essa ideia de sustentabilidade, né? de criar uma dinâmica de turismo de ligação, né, com o centro-sul do país, mas também com o exterior, né, com um público que tem crescente. o olhar, não só da ciência, mas o olhar da sustentabilidade. Sim. Como mecanismo do seu agrado, né, de vivência, é um tipo de experiência, turismo que, né? Os trades precisam estar bastante amadurecidos, fortalecidos e com muita estrutura. Agora, veja que essa demanda ela tem vindo de maneira praticamente espontânea. A gente tem conversado com 2 grandes grupos empresariais nacionais, né, olhando para os mesmos, de maneira complementar, mas basicamente para a mesma região, com essa perspectiva de que no Piauí você tem algo diferente que você não tem em outros lugares do país, quiçá no mundo. E isso tem muita relação, né, com o trabalho que foi feito pela pesquisadora Nied Guidon, a questão da Fundação do Homem Americano, mas não só isso, né? Patrimônio cultural da humanidade. Você tem ali, né, quer dizer, no corredor Serra da Capivara, né, Serra das Confusões, um corredor, né, de um apelo, né, do ponto de vista turístico, de um turismo que não é de alto impacto, muito pelo contrário. É a nossa Amazônia aqui, né? Que tem, né, muita perspectiva. E essa operação com a Agência Francesa de Desenvolvimento, né, mira justamente essa potencialidade. Ele vendo falar, secretário, eu penso que muito provavelmente o momento certo com os projetos certos, porque está claro, assim, a própria União Europeia tem sinalizado para o Brasil, apesar de toda a dificuldade, aporte de recursos que a gente pode receber para a Amazônia, para outros fundos, né? Então, existe um interesse do mundo em apostar naquilo que dá certo, principalmente ligado à sustentabilidade e ligado ao meio ambiente. Então, eu acho assim que com os projetos certos, isso é o limite, o céu é o limite. E aí o que eu vejo é que o Piauí, que antes fazia um caminho, que era um caminho sempre a Brasília, sempre aos ministérios, sempre o mesmo movimento, começa a fazer movimentos, apesar de toda a antecedência que você honra no sentido disso ter sido construído antes, mas é um momento de outros movimentos, né? Quer dizer, o governador está na Alemanha, o governador... Eu não estou falando da Estônia, porque a Estônia a gente já sabe o que está sendo construído e prototipado aqui em relação ao que acontece na Estônia, mas muito mais que isso. Aí eu chego na história daquilo que é uma pedra no nosso sapato, que é a questão da infraestrutura, que eu sei que está no seu plano. Governador, na realidade é o seguinte, em termos de infraestrutura, aí tem o outro lado da moeda dessas operações, né, que visam dotar o Estado de melhor infraestrutura. Aí a gente sai um pouco do domínio, né, internacional, Banco Interamericano, Banco Mundial, Agência Francesa, né, para conversar com os bancos nacionais, o BNDES, o Banco do Brasil e, notadamente, o governo federal. Agora, no início do governo Lula, a gente construiu uma agenda de prioridades, né? Tem negociado isso ao longo desses meses, especialmente de fevereiro. A reunião dos governadores com o presidente Lula foi no dia 27 de janeiro, né? Antes de terminarem os primeiros 30 dias de governo. De lá para cá, a gente estruturou uma carteira de investimentos, né? Que tem perspectiva de recurso privado, de PPPs, mas tem também a perspectiva de aporte de recursos do governo federal. Então, tem a ver com o que a gente chama, né, o governador chama do multimodal, né, do Vale do Parnaíba, que tem a ver com o anel viário da soja
e aí tem um pedido de recursos para a BR-330, que liga Bom Jesus até Taço Fragoso, no Maranhão, que era uma via seminal que, né, completa, digamos assim, um percurso importante de transporte da soja. Tem outras estradas estaduais que também, né, estão endereçadas nesse volume de investimentos. Os estudos relacionados à viabilidade, atualização dos estudos relacionados à viabilidade da hidrovia do Parnaíba e a retomada da ferrovia Teresina, a hidrovia do Parnaíba, né, da região de Baixa Grande do Ribeiro até basicamente Floriano, que está chegando em Teresina, e a retomada da ferrovia, né, no sentido Teresina-Parnaíba. Né? E aí, nesse sentido, aí seria um aporte de recursos privados. Nós estamos atualizando o projeto, os estudos de viabilidade econômica, porque isso ligaria, né, a dinâmica, digamos, de produção agroindustrial, né, agrícola, melhor dizendo, do Cerrado piauiense com o nosso litoral. E aí o desafio da questão do porto de Luiz Correia e que da virou uma ZPE. lenda e vai ser realidade. Assim, há 2 semanas atrás, agora em maio, foi assinada a ordem de serviço da dragagem, né? Em dezembro deve ser inaugurado, né, o terminal pesqueiro, que é, digamos assim, a quebra do paradigma, mostrar que funciona. E aí você tem minério de ferro ali próximo, né, na região de Piripiri. Quer dizer, você tem uma dinâmica nova econômica e o governo olha para esse eixo, né, de uma maneira, como eu falei, multimodal, para tentar, né, nos livrar um pouco da dependência, especialmente da questão das rodovias. Mas esse conjunto de investimentos e essa negociação com o governo federal e com o BNDES e com o Banco do Brasil tem a ver justamente com essas obras que, de uma certa maneira, elas têm uma característica estruturante. Elas estão em níveis distintos de maturidade, páginas diferentes, né? Mas fazem parte de um todo, e como é um projeto de desenvolvimento, né? Quer dizer, projetos de desenvolvimento não se dão da noite para o dia. Mas você tem projeto na 330, você tem atualização, como eu falei, né, dos estudos da hidrovia do Parnaíba, você tem a análise da viabilidade da ferrovia Teresina, Luiz Correia, você tem já a realidade da ZPE, você tem a realidade das obras do Porto, né, tentando fazer, digamos assim, a união, né, norte e sul do Estado. Tentando estabelecer, né, um ritmo para que tudo funcione e dê conta desse desafio. Eu acho que o seu planejamento é tipo assim, rodando, urgente, prioridade. Agora não. Tem hora que a gente confunde. Agora não. Não, mas assim... o que ainda não deu para fazer? O que ainda não deu para fazer? Porque diante de tantas demandas é natural que você tenha uma fila de prioridades que ainda não conseguiu... Em algumas questões de gestão, o passo está mais lento do que eu imaginava a princípio. Para você fazer tudo isso, você precisa conversar muito com todos os órgãos do Estado. E apesar da gente ter sistemas, esses sistemas precisam de investimento e melhorias importantes do ponto de vista de gestão, para fazer com que eles rodem, né, oferecendo informações gerenciais que sirvam para a decisão. E aí entra a inovação e a tecnologia para a governança, né? O governador, né, quer dizer, permitiu que fosse criada no contexto da CEPLAN uma superintendência de transformação digital. A primeira missão dessa superintendência tem sido adequar, né, os sistemas gerenciais do Estado, né, para fornecer informação de qualidade gerencial, né, para os gestores e, obviamente, especialmente para o governador. É isso que vai dar, né, condições para que a gente saiba em que passo a gente está a cada, né, momento da caminhada. Pensando, né? Como acompanhar isso, né? E isso tem sido o principal desafio, porque aí você tem, por exemplo,
numa carteira de mais de 2 bilhões de reais, você tem 400, 500 não, mas você tem mais de 400 obras, né, em estágios diferentes ao longo de todo o Estado. Com aporte de recursos diferentes. E juntar isso, atualizar todas essas informações para fornecer ao governador, não, essa obra está aqui, tem o cronograma físico-financeiro tal, nós desembolsamos tanto, está faltando tanto. Isso ainda é uma realidade desafiadora para nós. A gente está criando capacidade técnica, né, gerencial nesse sentido, de oferecer para o governador, né, um painel de controle exato. Hoje a gente tem um painel de controle, mas algumas questões a gente sabe que, né, estão aquém daquilo que deveria ser fornecido em termos de informação, para que ele tenha sempre a melhor informação a todo momento. Esse talvez esteja sendo o principal desafio nosso da CEPLAN nesse primeiro ano. E eu acho que para você também, eu fico olhando, observando a sua atuação, acompanhando tudo, né? E aí fico vendo que você não tem videomaker, você não trabalha aos sábados e você não fala durante os vídeos. Ou seja, o secretário Washington Bonfim, sendo o secretário Washington Bonfim, como a gente conhece, trabalha muito, mas cuida muito dos bastidores, né, secretário? Sempre foi a sua postura, na verdade. De alguma forma, eu sou tímido, então eu não gosto muito de câmera, eu não gosto muito de foto, essas coisas me incomodam um pouco. E a minha capacidade de fazer, né, já de algum tempo, está na capacidade de entender como as coisas são feitas. E para entender, você precisa escutar mais do que falar, né? Você escuta e você escuta bastante. Eu não sei se você tem dormido, porque... Não. Eu acho que é você fazer um planejamento com a consciência, porque eu acho que não é nem sob pressão o termo, mas é a consciência de que precisa, que se mostra um governo que quer ser um divisor de águas, né? Isso muda tudo, né? Porque a entrega e a consciência daquilo ali, sabendo que o tempo passa, nós já estamos em junho, secretário. Terminando a primeira quinzena de junho. Pois é, então... Um ponto importante, eu dizia lá quando o governador me convidou, tal, que eu estava muito animado. Eu continuo muito animado, porque pesa sobre os ombros do governador, da nossa equipe como um todo, da equipe que ele lidera, né, um sentido histórico, né? Sim. Quer dizer, talvez a gente não reúna, num futuro próximo, tantas condições favoráveis para fazer uma virada. Isso nos mobiliza a todos, né? E como você disse, quer dizer, na realidade a gente tem vários desafios, né? O desafio da segurança, o desafio da educação, o desafio da saúde pública, o desafio do desenvolvimento econômico, da infraestrutura, e alinhar todas essas coisas, né, num passo que permita a sobrevivência política do grupo, né, a partir das entregas que vão ser realizadas ao longo dos 4 anos, é uma missão. É uma responsabilidade grande, né? É uma missão enorme. E tudo que orbita em torno disso, né? Porque quando você elenca esses pilares todos, né, essas verticais todas, tem o que não dá para ficar mais sem, que é tecnologia, que é inovação, que é garantir a governança, que é largar em algumas coisas sabendo que uma semente vai ser plantada, mas está claro que o que vocês pretendem fazer enquanto governo para o estado do Piauí não é só uma semente. Quer dizer, são coisas que precisam dar frutos agora. Você falou numa palavra que para mim é chave, né? Quer dizer, a questão da governança, né? A gente precisa, junto, o que a gente ainda não fez, né? Quer dizer, eu citei essa questão gerencial, de aperfeiçoar os dados do governo para oferecer uma informação melhor, um painel de controle melhor para a liderança, no caso do governador Rafael Fonteles e os colegas secretários. A outra, que eu acho que é muito importante aqui, mas talvez não seja a hora ainda, é de mudar um pouco o modelo de governança, fazer com que essas coisas que hoje são
muito da liderança pessoal do governador e do tempo político que a gente sabe que tem. Se você adequa isso e coloca a governança, isso se torna, né, automático. E aí você ganha tração. É quase uma commodity, né? Vai indo. Nós estamos naquele custo inicial de tirar, né, de uma inércia, né? Não estou falando que havia inércia para trás. Mas é uma mudança de cultura, gente, pronto, no jeito de fazer a gestão, né? A questão de dar tração, né, a um mundo que é muito rápido, isso é o mais complexo de tudo, porque nitidamente às vezes você vê pessoas ficando pelo caminho, porque não se adaptam, porque não tem... Porque não entendem, né? a linguagem, às vezes porque, né, não entendem como você está dizendo. Esse é um processo que está só começando, né? Sim, a gente sente muito que o ritmo está diferente, as entregas estão diferentes, e eu acho assim que é a torcida para dar certo, porque é o nosso Estado, e é o nosso Estado inserido num país, né, querendo fazer a diferença e com potencial para isso, naturais, né, de recursos humanos, de torcida, de necessidade, de tipo... Não tem um outro caminho. A gente precisa seguir, a gente precisa diminuir esse esforço, a gente precisa fazer essas pontes, a gente precisa fazer novas perguntas, né? Eu acho que o mundo carece disso, né? E principalmente se olhar todo dia e dizer o que eu não estou fazendo. Não faça essa pergunta porque você vai encontrar muita coisa, secretário. O que eu não estou fazendo, né? E eu acho que cabe a cada um de nós entrar nesse ritmo. Muita gente no estado do Piauí, de empresários, de pesquisadores, de pessoas comuns, de pessoas já são muito inovadoras, né? Porque assim, inovação não tem a ver, toda tecnologia é inovação, mas o contrário nem sempre, né? Então assim, inovadoras no sentido de produzir, de entregar, de viver, de não só sobreviver. A gente tem muito a conquistar e a gente tem um estado lindo, eu acho, cheio de potencialidades. Então, assim, contem conosco no sentido de ter esse olhar analítico e crítico, né? E provocador, e de fazer as perguntas que precisam ser feitas e de torcida acima de tudo, né? Porque a gente fica animado de ver, sabe? Assim, de tipo, ai, que bom que a gente está falando sobre isso, que bom que eu não estou isolado, que bom que a gente deixou de ser uma ilha, que bom que essa janela se abriu, né? Acho que é um pouco por aí. Obrigada, secretário. Sou eu quem agradece a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigada pela sua vinda aqui. É super importante a gente entender como é que esse planejamento está sendo feito para poder acompanhar, para poder cobrar, para poder sugerir, para poder dialogar, analisar. Eu acho que é o papel de todos nós. Eu vou para um breve intervalo comercial, mas você promete que não sai daí, porque a gente ainda tem o Dados que Falam, meu quadro preferido do Falando Nisso. A gente tem o nosso giro de notícias, a gente tem tanta coisa, então não sai daí que eu volto em 2 minutos. É super rápido. Até já.